Fala meu aluno, fala minha aluna, tranquilo? Professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal. E no bloco de hoje a gente vai falar sobre a punibilidade, tá? A punibilidade, tema bem importante aqui dentro do Direito Penal, dentro ainda da parte geral do Direito Penal, tranquilo? Arroba do professor, arroba prof. Thiago Aquino, qualquer dúvida, manda lá que a gente tira, tá? Punibilidade, o que é a punibilidade? A punibilidade, vale destacar, que é uma mera consequência jurídica do crime, tá? Consequência jurídica do crime. A punibilidade, ela não compõe a estrutura do crime, tá? Lembre-se que o crime é composto por 3 elementos, tá? O crime é composto pelo fato típico, ilícito e culpável. Então, se na sua questão disser que a punibilidade faz parte do crime, não. A punibilidade é uma consequência jurídica do crime, que aí traz do Estado a questão do ius puniendi, o direito de punir do Estado, tá? E obviamente que para exercer esse direito de punir do Estado, o ius puniendi, o Estado precisa cumprir algumas regras. Porque se não cumpri-las, se, por exemplo, ocorrer uma hipótese em que seja extinta a punibilidade, que é o que a gente vai estudar nesse bloco, existe, como eu já estou dizendo, existe o poder, a perda do poder de punição do Estado. Está extinta a punibilidade, tá? Então, a gente já começar o tema de hoje bem tranquilo. Punibilidade não compõe um crime, não é o quarto elemento. A punibilidade é a mera consequência jurídica do crime. Tá? Então vamos lá. Mas se houver uma das causas que a gente vai elencar aqui de extinção de punibilidade, está ali extinta a punibilidade, o crime aconteceu, mas o Estado perdeu ali, vacilou, não ficou atento a algumas circunstâncias, perdeu o poder de punir o indivíduo, tranquilo? E aí a gente vai elencar os incisos do artigo 107, tá? Lá no artigo 107 do Código Penal, que você vai encontrar as causas de extinção da punibilidade, tá? A gente vai elencar cada causa e trazer aqui mais ou menos o que cada causa diz para que você fique ligado, tá bom? Vamos lá. Primeira causa é a morte, né? A morte do agente, está extinta a punibilidade, está extinta a punibilidade. Nesse caso, afastam-se os efeitos penais, tá? Afastam-se os efeitos penais. O que é que você precisa saber com relação à morte? Que permanecem os efeitos extrapenais. Permanecem, por exemplo, os efeitos civis e administrativos, podendo, inclusive, caber aos sucessores de uma possível herança deixada por esse morto a exigência de reparar o dano. Lógico que à medida do valor do bem que foi deixado pelo indivíduo que morreu, tá? Isso é o que você extrai do princípio da intranscendência da pena. Você não pode transferir a execução de pena para alguém. Isso acontecia no passado bem distante, tá? Que o indivíduo morria, os filhos tinham que cumprir a pena para garantir ele a honra da família. Não existe mais. O indivíduo morreu, não transfere-se a pena. Ou seja, morre com ele também os efeitos penais, mas efeitos civis não. Podendo ser cobrado dos sucessores o valor até o bem do patrimônio. Se essa indenização em caráter civil é um valor maior que o patrimônio que o morto deixou, não vai poder ser cobrado esse valor, só até o valor do patrimônio, tranquilo? Então, basicamente é isso que a gente precisa aqui saber da questão do primeiro inciso do artigo 107, que é uma das causas de extinção da punibilidade, tá? Uma causa também muito importante, que aqui eu trouxe já para você as diferenças para você não errar, o que é anistia, graça e indulto. Aqui são 3 situações que também extinguem a punibilidade. E aí eu já te trago uma informação que você precisa saber, e já é bastante cobrado em prova também, que naqueles crimes hediondos ou equiparados, você já sabe que neles são esses crimes cometidos que têm esse caráter hediondo ou equiparado a hediondo, são insuscetíveis de aplicação de anistia, graça e indulto, tá? A anistia, ela é aplicada pelo presidente da República a um fato, tá? A um fato determinado. Eu coloquei aqui abolição o crime em parêntese, porque ela vai gerar os mesmos efeitos penais primários e secundários, afasta-se os efeitos. Mas por que não é um abolição o crime?
na anistia, o presidente da República está concedendo ali um perdão, né, uma espécie de perdão, a anistia, a um fato, tá? Um fato. Ele não está dizendo que essa conduta ela deixou de ser crime. Mas, para aquele caso específico, aquelas pessoas que estão consideradas ali com sua extinção da sua punibilidade, tá? Isso é o que diz a anistia. A graça, o presidente da República, ele concede, mas para uma pessoa, tá? Individual, sempre através de uma provocação do interessado, tá? Ele também pode ser chamado, por exemplo, de indulto individual, porque o indulto ele já tem esse caráter coletivo, também pelo presidente da República, e nesse caso independe de provocação, tá? Então, trouxe aqui a diferença bem tranquila de anistia, graça e indulto, que é uma das hipóteses de causa de extinção da punibilidade. E diz para você que os crimes hediondos ou equiparados não cabem, é insuscetível à aplicação de anistia, graça e indulto, tá? Inciso 3 aqui do artigo 107 vai trazer o abolício crimes, né, com previsão legal lá no artigo 2º do Código Penal, que diz que ninguém pode ser punido quando vem uma lei posterior e diz que essa conduta não é mais criminosa, tá? É o abolício crimes, ou seja, aquele fato não é mais crime. Então você comete um crime hoje. Daqui a um ano vem uma lei e diz que aquela sua conduta ela não é mais criminosa. Então, extingue-se a punibilidade daquele fato, tá? Extingue-se e cessam ali todos os efeitos penais, tranquilo? Lembrando que também, como abolício crimes, aqui permanecem os efeitos civis e administrativos, tá? Aqui, o abolício crimes, ele está afastando os efeitos penais. Os efeitos penais, tá? A prescrição é objeto de estudo mais na frente, porque é um instituto que cabe aqui, dependendo da pena do crime, vai ter a prescrição antes da sentença, depois da aplicação da sentença, tem as causas impeditivas, então aqui será um objeto de estudo próprio, mas o que você precisa saber hoje é que a prescrição é nada mais do que a perda do poder punitivo do Estado, pelo caráter temporal, tá? Pelo caráter temporal. Isso é o que diz a prescrição. Outra hipótese aqui em que eu considero extinta a punibilidade é no caso da decadência. A decadência na ação penal privada, ela ocorre em 6 meses a partir do momento do conhecimento do fato. Então, se você perder esse tempo teve o fenômeno da decadência, que é a perda do direito de ação, tá? É a perda do direito de ação. Já a perempção, aqui já é um caráter mais processual. Aqui você passou, você pegou, não perdeu esses 6 meses, você entrou com ação. Só que o que aconteceu? Durante aquele período processual, teve uma inércia de como você conduziu essa ação penal. Ou você perdeu a oportunidade de se manifestar em 30 dias, ou não teve uma substituição processual, ou você não compareceu a alguma audiência, por exemplo, ou não teve um pedido de condenação nas alegações finais, tá? No caso da pessoa jurídica se encerrar, não deixar sucessores, aqui é quando já iniciou a ação, mas dentro dessa ação penal, dentro desse processo, houve uma desídia, houve uma inércia por parte do querelante, e aí chega-se a ocorrer a questão da perempção, e aí o fato contra aquele indivíduo que estava sendo apurado foi extinta a punibilidade, tá? Então, é uma das hipóteses também. E aqui agora a gente vai falar da renúncia. A renúncia é quando ela também é pré-processual, tá? Ela é pré-processual é quando o indivíduo ele comete ali, ele pratica um ato incompatível com a vontade de ver aquele indivíduo processado. Você imagina uma pessoa que, por exemplo, injuriou alguém, né? Ou seja, você atribuiu uma qualidade negativa ao indivíduo, ferindo ali a sua honra subjetiva, que é aquilo que você pensa a si mesmo, e você resolve entrar com ação com esse indivíduo. Só que antes mesmo de entrar com o processo, você é visto várias vezes ali com esse indivíduo nos eventos sociais da sua cidade, em aniversário e tal. Ou seja, você está praticando ato incompatível com a vontade de processá-lo. E aí dá-se o nome de renúncia. Tá? É o caso aqui também do hipótese de extinção de punibilidade. Tá? O perdão do ofendido, aqui é já quando está dentro da ação. Tá? Aqui dentro da ação penal privada, digamos que o indivíduo... durante a ação, não, sabe uma coisa, eu não quero mais continuar com essa ação, não quero mais que esse indivíduo seja condenado, foi uma besteira, eu vou perdoá-lo. Detalhe aqui, que tem que ser dentro do processo, mas tem que ser bilateral. O que é esse bilateral? É que eu realmente preciso querer perdoá-lo, mas a parte que está sendo réu ali no caso, ele tem que aceitar. Tem que aceitar. Se ele não aceitar,
continua o processo. Porque digamos que ele já ficou com raiva, agora que me processou, eu vou matar o fim. Agora você tem que provar. Você estava me acusando, entendeu? É tipo isso. Tem que ser bilateral. Este é o perdão do ofendido. A retratação é quando o indivíduo ele quer se retratar cabalmente daquilo que ele está sendo acusado. É uma hipótese aqui que tem que ter previsão legal. Por exemplo, nos crimes de calúnia e difamação, existe essa previsão, tá? Existe essa previsão da retratação. Então, é uma das hipóteses também. E para encerrar aqui, a gente está trazendo a questão do perdão judicial. O perdão judicial, primeiro, eu quero aqui que você, vou até deixar aqui para dar uma ênfase aqui no quadro. O perdão judicial, você não pode confundir com o perdão do ofendido, porque ambos começam com perdão, tá? O perdão judicial, como já o nome já diz, é concedido pelo juiz. Tem que ter a previsão legal. O perdão do ofendido é na ação privada, em que o indivíduo ele resolve perdoar aquela outra parte que está sendo réu, no caso, o querelado. Aqui no perdão do ofendido é bilateral, como eu disse para você. Aqui no perdão judicial, não há que o indivíduo que está sendo perdoado aceitar, é unilateral. E aqui tem que ter uma previsão legal. O exemplo aqui que a gente vai trazer, que é o artigo 121, parágrafo 5º, que é o homicídio, tá? O homicídio quando culposo e quando por si só o ato trouxe consequências tão danosas àquele agente, que é inexpressível, é inexigível, não é necessário que seja aplicada uma sanção a esse indivíduo. Imagine uma pessoa que, por exemplo, está na sua casa, ele manuseando a sua arma, né? Ele, obviamente, digamos que ele seja um policial, está com sua arma ali, fazendo uma limpeza. Ele acha que essa arma estava completamente desmuniciada, e aí ele fazendo a limpeza, sem querer, ele efetuou a tecla no gatilho para ver se estava funcionando ali o dispositivo do armamento, e aí efetua um disparo e mata a sua criança, digamos. Observe que ele matou culposamente. E ele matou o seu filho. Imagine a dor que esse pai de família vai levar por esta sua vida, sabendo que deu causa à morte do seu filho querido, tá? Então, essa dor, esse sofrimento que esse indivíduo vai carregar por esta sua vida, já é maior do que qualquer sanção penal que possa ser aplicada a ele, tá? Nesse caso, o direito penal trouxe a hipótese do perdão judicial, né? Então, tem que ter previsão legal, tá? Tem que ter previsão legal. E aqui nesse exemplo que eu estou te dando, que é o artigo 121, parágrafo 5º, existe essa previsão da previsão legal. Inclusive aqui até ressaltar um detalhe com relação ao perdão judicial. Você sabe que no direito penal é inconcebível a analogia, a regra é essa. Só que a analogia em bona parte, ou seja, uma analogia que se beneficia o réu, ela é permitida. E o que é analogia? Analogia é quando um fato e um crime tem aqui uma previsão de determinado benefício, por exemplo. E um outro fato, com as mesmas circunstâncias, condições, a lei não trouxe. E aí, por integração, por extensão, você pode aplicar uma analogia em bona parte. Aqui, por exemplo, no perdão judicial, aplica-se isso. Por quê? Aqui no 121, do parágrafo 5º do Código Penal, tem essa previsão do perdão judicial, que é quando as consequências do crime por si só são tão danosas que são desnecessárias qualquer sanção. Aí você imagine o crime que é cometido lá no Código de Trânsito Brasileiro, o mesmo homicídio culposo, mas agora dirigindo um veículo automotor. Aí você imagina o pai de família que vai dirigir o seu carro, vai dar uma ré para tirar o seu veículo, sem querer atropelar o seu filho pequeno que estava lá atrás e ele não viu. Ou seja, matou a criança culposamente, só que aqui agora dirigindo o veículo, então ele sai aqui do 121 e vai lá 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E lá não tem a previsão do perdão judicial, tá? Lá não tem. Mas o que acontece? Vai ser autorizado aqui uma analogia em bona parte, tá? Então esse perdão judicial que está previsto aqui, ele poderá ser aplicado, apesar de lá não ter a previsão legal, mas eu estou te dizendo que aqui está sendo aplicado o princípio da analogia em bona parte. Então, esse mesmo perdão judicial vai poder ser aplicado lá no trânsito também. Tranquilo? Então, pessoal, para a gente ver como é que vai ser cobrado, que realmente é algo que você vai ter que ler o código, marcar, decorar essas hipóteses, entender as diferenças, para que você não perca questão nesse sentido, tá? A gente vai trazer agora a primeira questão que diz: o artigo 62 do Código de Processo Penal estabelece que o magistrado, durante um processo, somente poderá decretar a extinção da punibilidade em face da morte após. Aqui, dentro do primeiro inciso que eu trouxe, a primeira hipótese de extinção de punibilidade, que é a morte, tem um detalhe que o Código de Processo Penal traz, que é a questão mesmo burocrática, né? Que é o indivíduo apresentar a certidão de óbito, porque
Beleza, o indivíduo morreu, e aí? Como é que o juiz vai adivinhar, hein? Ele vai apresentar a certidão de óbito e vai submeter uma manifestação do Ministério Público. O Ministério Público vai ver a certidão de óbito, de fato morreu, se manifesta para o juiz, desculpa, e o juiz vai e estabelece como se fosse uma sentença ali, estabelecendo que o indivíduo foi morto e aí está extinta a punibilidade, tá? Exatamente, está certinho. Não é só a manifestação do Ministério Público, né? O item B não é só isso, nem é também só a apresentação da certidão de óbito, né? E também não é a manifestação do Ministério Público e do ofendido. Ora, se o ofendido morreu, como é que ele vai fazer isso? Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. Questão 2 vai dizer o seguinte: qual é o nome do instituto que consiste em uma espécie de perdão pelo fato praticado? É coletivo, sem destinatário certo e não depende de provocação de interessado. Aqui eu disse para você que o perdão coletivo, é aquele que aqui no caso não, a graça aqui é o chamado indulto individual. Já lembra já, eu tô botar aqui para você lembrar que a graça é o indulto individual. E o indulto, ou seja, o indulto ele é o quê? Ele é coletivo, tá? Ele é coletivo. E ele não tem cadê? Ele não tem destinatário certo, ó, é sem destinatário certo e não precisa de provocação, porque na graça tem destinatário certo, é individual e precisa de provocação do interessado, tá? Então, questãozinha 2, gabarito item B, vamos avançar. Terceira questão vai dizer: qual é o nome do instituto que diz respeito a uma sanção de caráter processual que revela a desídia do querelante que já exerceu o direito de ação, sendo uma sanção processual ocasionada pela inércia da condução da ação privada, desaguando na extinção da punibilidade? É a preempção. A preempção, eu disse para você que aqui há uma desídia, tá? E tem caráter processual. É uma desídia do querelante. Ele já entrou com a ação, mas ele tá o quê? Ele vai sofrer como se fosse uma espécie de sanção processual. Ó, tu entrou com a ação, mas tu tá com desídia, perdendo os prazos, tá com inércia na condução da ação privada. Então, como uma espécie de, como ele até falou aqui, ó, uma espécie de sanção processual, será extinta a sua punibilidade, tá? Então, terceira questão, item D, preempção. Vamos avançar. Quarta questão diz: aqui estamos diante da nova lei que deixa de considerar determinada conduta como criminosa. É a conhecida abolício criminis, disposta no artigo 2º do Código Penal, que estabelece que ninguém será punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Este instituto afasta os efeitos extrapenais decorrentes da condenação, subsistindo os efeitos extrapenais. Ó, ele trouxe aqui só um errozinho, você lê bem rápido, você não se liga. Só essa palavrinha aqui deixou errado, porque o texto é para dizer assim, ó, esse instituto afasta os efeitos extrapenais decorrentes da condenação, subsistindo os efeitos extrapenais. Aqui era para estar só o quê? Era para estar só penais. Ou seja, deixou a questão errada, tá? Questãozinha errada. No abolício crime, permanecem os efeitos civis ou administrativos. Quinta questão para a gente matar, diz: as causas que extinguem a punibilidade, ou seja, que tiram o direito do Estado de punir, que é o chamado ius puniendi, encontram previsão no artigo 107 do Código Penal. Perfeito, perfeito, estarão lá no artigo 107, tranquilo? Meu aluno, minha aluna, tranquilo, espero ter ajudado você nesse tema. É o tema que dá início ao conceito de punibilidade, tá? Depois você tem que estudar cada hipótese dessa de punibilidade com mais cuidado, principalmente a prescrição é a que é mais cobrada, mas vamos para frente devagarzinho, espero ter ajudado, conta comigo, tamo junto, até a próxima, valeu! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista.
Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo, valeu. Aluno, fala minha aluna, professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal, que vai iniciar um bloco hoje muito importante que é sobre ainda, falando da punibilidade, tá? A punibilidade dentro do Direito Penal tá lá na parte geral ainda, tá? Punibilidade é um tema muito importante que a gente vai discorrer sobre isso nesse bloco. Esse é o arroba do professor, arroba prof. Thiago Aquino. Se tiver dúvida, manda lá que a gente tira a sua dúvida com o maior prazer do mundo, tá? Então, a punibilidade o que é? Antes da gente iniciar aqui, a punibilidade é a capacidade que o Estado tem de aplicar uma sanção a determinada conduta que já foi verificada como sendo criminosa. Por quê? Porque o fato foi típico, foi ilícito e foi culpável. Observe, o crime só tem essas 3 elementares. Fato típico, ilícito e culpável. A punibilidade não é um quarto elemento do crime, pode vir na sua prova, não é. A teoria adotada pelo direito penal brasileiro e que a sua banca, o seu concurso vai adotar, é a teoria tripartite. O crime é o fato típico, ilícito e culpável. Portanto, a punibilidade não compõe o crime. Na verdade, a punibilidade é uma mera consequência jurídica, né, daquela conduta criminosa. Consequência jurídica por quê? Porque a partir daí surge o direito do Estado de punir aquela conduta. Só que observe, o Estado também, ele não pode simplesmente punir quando ele quiser, ele ser desidioso e daqui a 30, 40 anos resolver punir uma conduta que foi praticada bem lá atrás, tá? Por exemplo, imagine você dirigindo seu veículo, comete uma infração de trânsito. Então você imagina que cometeu, você passou na rodovia que era velocidade máxima lá 80 km por hora, por exemplo, você passou e depois você, então, eu achei que eu passei acima da velocidade. Você fica aguardando aqueles dias, né? Ver se chega a notificação da infração. Se não chega, aqueles dias ou meses ali, depois você, eu acho que eu estava equivocado, eu devo ter passado na velocidade. Graças a Deus, não vou ser multado. Aí você imagina que há 10, 20 anos chega a notificação. Não teria sentido? Então é mais ou menos esse o raciocínio. O Estado, a partir do momento que ele tem esse direito de punir, porque o agente ele cometeu um crime, ou seja, ele feriu ali, né, a estrutura jurídica que o Estado impõe, ele tem o direito de punir, mas para isso ele tem que cumprir umas regras. Não tem que ser do jeito dele, não. Então, por isso que foi criado aqui algumas hipóteses de extinção da punibilidade, onde o Estado ele não vai poder punir aquela conduta, ou seja, porque nem deu tempo a aplicar uma sentença transitada em julgado, que vai ser chamada, que a gente vai ver que é a prescrição da pretensão punitiva, ou mesmo de executar a pena. Quando teve até uma sentença transitada em julgado, mas decorreu muito prazo para executar a pena, e aí prescreveu. Eu falei 2 exemplos da prescrição, porque dentro de todas as hipóteses de causa de extinção de punibilidade, a prescrição é que guarda mais cuidado. Praticamente que do 107 até o artigo 120 do Código Penal, que é aquele artigo que conclui a parte geral do direito penal, que está lá no seu Código Penal, praticamente você vai ver só questões de prescrição.
Tá? A gente já viu, né, as hipóteses, né, a morte, a anistia, graça e indulto, o abolício crimes, a decadência, a percepção, renúncia, o perdão do aceito, a retratação, o perdão judicial. Lembrando que os incisos 7 e 8 foram revogados, mas agora a gente vai dar o foco total aqui quanto à prescrição, tá? Quanto à prescrição. Mas antes da gente falar e prosseguir na nossa fala sobre prescrição propriamente dita, eu preciso que você saiba distinguir as causas de extinção da punibilidade para as causas de exclusão da punibilidade. Causa de extinção, vamos usar aqui o exemplo da morte. O agente morreu. O indivíduo cometeu um roubo e antes de ser condenado, ele morreu. Bem simples, né? Da morte não tem segredo. Morreu, está extinta a punibilidade em decorrência do princípio da intranscendência da pena. Essa pena que esse indivíduo, porventura, viesse a ser condenado e a executar essa pena, ele não poderia, né, por exemplo, por ter morto, e também os seus herdeiros não podem cumprir a pena. O princípio da intranscendência da pena. A pena não pode ser passada senão da pessoa do preso. Apesar de que sabemos que poderá, né, como efeito secundário, efeito extrapenal, na verdade, efeito extrapenal, uma possível reparação de dano. E a gente sabe que lá, no caso da morte, essa reparação de dano não pode ser maior do que o patrimônio do que esse morto deixou. Então os herdeiros eles podem, dependendo, pegar esse patrimônio que o morto deixou para ele e até o teto desse patrimônio reparar um dano como um efeito extrapenal daquela conduta cometida enquanto ele estava vivo. Mas os efeitos penais, né, obviamente, estão mortos de acordo com o agente, como morreu também, tranquilo? Ou na prescrição. Na prescrição, é o fato ter passado muito tempo. A gente vai dar muito detalhe sobre a prescrição, mas a grosso modo, imagine um indivíduo que comete também o crime de roubo, que a gente vai ver lá a pena do crime de roubo para a gente saber qual é o prazo prescricional. Extrapola-se esse prazo prescricional, né? E aí o Estado realmente não vai poder mais condenar esse indivíduo. Ou, se já tiver condenado, não poderá executar a pena. Tá? Então, nessas duas situações, o direito de punir até nasceu. Nasceu por quê? Porque nesses dois exemplos, o indivíduo praticou o crime. Ele praticou o crime, foi verificado lá, foi típico, ilícito e culpável. Surgiu, nasceu o direito de punir do Estado, mas morreu. Mas morre por quê? Porque veio uma causa de extinção da punibilidade. Agora imagine aqui uma causa de exclusão da punibilidade. Aqui o direito de punir nem nasce. O direito de punir não nasce, tá? Como é que é isso, professor? Eu trouxe aqui dois exemplos bem tranquilos que realmente ainda cai bastante em prova. Que são as escusas absolutórias, lá do artigo 181 do Código Penal. Que é essa escusa absolutória? Lá o artigo 181 do Código Penal vai dizer que nos crimes contra o patrimônio, obviamente naqueles sem violência ou grave ameaça, o indivíduo que, por exemplo, imagine o marido que pega ali o dinheiro da esposa, o dinheiro da bolsa da esposa. Ou a esposa que pega o dinheiro da carteira do marido. Aqueles crimes de furto ali dentro do ambiente familiar, né, do esposo com a esposa, ou de pai para filho, de filho para pai, de ascendentes e descendentes, essas hipóteses, elas não são punidas pelo direito penal. Está dentro do ambiente familiar. Então, o direito penal trouxe essa escusa absolutória. Esse indivíduo ele é isento de pena. Esse fato nem nasce. Esse direito de punir do Estado nem nasce. Tá? Então, ele é bem diferente. No favorecimento pessoal, é aquela situação também, imagine a esposa que está ali, o seu marido acabou de chegar de um dia de trabalho. Qual é o trabalho dele? Roubar, ele é ladrão. Né? Obviamente não é o trabalho, mas o cara passou o dia roubando, chegou em casa, aí a polícia bateu lá na porta. Aí ele vai muito, aí abre a porta lá para a polícia, ô policial, fui eu que roubei, vai não. Aí diz a mulher, amor, abre lá, diga que eu não estou aqui não, diga que eu não estou aqui não. Diga que eu estou no meio do mundo, diga que eu estou aqui não. Observe que nesse momento em que ela vai ali ajudar, ou seja, vai dificultar o trabalho policial, ela está cometendo um crime lá do artigo 348 do Código Penal, que é o favorecimento pessoal. Só que o próprio parágrafo 2º traz essas hipóteses de isenção de pena. E quando for a esposa, o ascendente, descendente, a mãe vai muito entregar o filho, né? Ladrão dentro de casa, não vai. Então o direito penal, já prevendo isso, ele criou essas hipóteses de exclusão de punibilidade. Esse direito de punir nem nasce. Tranquilo? Então, vencida essa guerra, vamos iniciar realmente a fala da prescrição da pretensão punitiva, tá? A prescrição da pretensão punitiva. E aqui nós vamos tratar sobre o principal aspecto, como eu falei, da prescrição, tá? Da prescrição.
A prescrição, como já foi dito, é a perda do direito de punir do Estado, né? Em decorrência do tempo. Em decorrência do tempo. A prescrição já estava falando de quê? De tempo, tá? E ela poderá vir sob duas perspectivas, tá? Então vamos lá. Imaginamos aqui uma linha do tempo, tá? O indivíduo praticou o fato aqui, né? Cometeu o crime de homicídio, pá, matou alguém, matou. Aí a gente sabe que lá vai ter um inquérito policial, que vai desaguar numa ação penal, que vai depois terminar num trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado, antes dessa sentença condenatória, esse indivíduo ele é, né, inocente, tá? Até que se prova o contrário, é isso que diz a presunção de inocência. Então o Estado, para punir essa conduta aqui, caso ele perca o tempo, ou seja, prescreva em decorrência do tempo, vai ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, do Estado punir esse indivíduo. É até a sentença transitar em julgado. Após a sentença transitar em julgado, o que é que já aconteceu? Ele já foi condenado. O que surge a partir daqui é a execução da pena. Então, partiu do trânsito em julgado, chama-se agora e aí também poderá ocorrer hipótese de prescrição do tempo que a gente vai trabalhar. Mas após a sentença transitar em julgado, você precisa saber agora para iniciar o estudo, é que aqui vai acontecer a prescrição da pretensão executória, tá? Da execução da pena. Tranquilo? Tranquilo, né? Aí dentro da prescrição executória, ela é bem simples, ela não tem espécies aqui, ela só vai ser uma que ocorre depois do trânsito em julgado. Já a pretensão punitiva, a gente vai estudar que existe a pretensão punitiva do Estado em abstrato, a punição intercorrente, a punição retroativa. E você vai ver que essa virtual, ela só é doutrinária, a criação jurisprudencial que não existe, tá? Basicamente, a abstrata é o quê? É antes da sentença transitar em julgado, o indivíduo decorreu muito tempo e aí o juiz, né, ele poderá observar a prescrição do tempo do dia que o indivíduo cometeu o fato até o dia da sentença. Quando chega na sentença, ela já vai estar prescrita, porque já se passaram. Vamos continuar imaginando o crime de homicídio, tá? O crime de homicídio, o homicídio simples, a pena de reclusão é de 6 a 20 anos. Nesse caso, na pena abstrata, a gente vai trabalhar ela com mais detalhes, mas só para você entender, se baseia sempre a pena máxima aplicada. A pena máxima aplicada é 20. Você vai ver que quando a pena for superior a 12 anos, a prescrição ocorre em 20 anos também. Aqui, nesse exemplo, por coincidência, deu 20 anos também. Então, prescreve em 20 anos. Então, digamos que esse indivíduo matou alguém e fugiu para outro país antes de ser condenado, tá? Antes de ser condenado. Fugiu para outro país, isso aqui, não foi localizado por aqui, isso aqui. Aí, daqui a pouco, ele volta para o Brasil, depois de 20 anos. E aí, pode ocorrer uma ação penal para verificar uma possível condenação para esse indivíduo? Não, esse crime prescreveu. Né? A gente escuta muito do popular falar o crime caducou. Né? Essa expressão ela é bem informal. Mas já aconteceu, houve a prescrição desse crime, tá? Intercorrente vai ser do momento em que pode ser chamada também de suspensiva, né? Intercorrente, o que acontece? Depois de recebida a denúncia, antes de transitar em julgado, o que aconteceu? Prescreveu, não foi, observe, quando o indivíduo ele comete um crime, né? É o primeiro momento para você entender, é o termo inicial da prescrição da pretensão em abstrato. Mas aí teve um inquérito policial, foi apurado, teve indício de autoria, materialidade, foi, né? O Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz recebeu. Só que desse período que recebeu a denúncia, a ação penal demorou demais e antes de a sentença transitar em julgado, decorreu esse prazo prescricional. Decorreu. Então o que acontece? Antes de sentenciar em julgado, o juiz tem que ver, bicho, eu olhei aqui, já está prescrita essa conduta, já está prescrito, negativo. Ocorreu aqui a prescrição da pretensão intercorrente, tá? A retroativa, o raciocínio é inverso, tá? A gente vai trabalhar ela aí com calma. A virtual seria o quê? É o indivíduo, o juiz, diante de uma situação, ele já prevê qual vai ser a pena. Antes de transitar em julgado, ele vê que a pena desse indivíduo, no caso concreto, ia ser 10 anos, digamos, e está com 9 anos que esse processo está correndo, e ele sabe que não vai dar tempo de terminar, aí ele pega, não, prevendo, hipoteticamente, né, que a pena dele vai ser mais que 10 anos, eu vou logo colocar aqui como está prescrito e extinguir o processo aqui. Aí não pode, isso aí já foi batido que essa hipótese de prescrição punitiva ela não é permitida.
E a prescrição executória, já falei, aquela depois da sentença transitada em julgado, vai o indivíduo ter um tempo para aplicar aquela sanção. Se o bacana foge para outro país, mesma situação. Se ele fugiu, está correndo o prazo prescricional. Se ele está lá, ele consegue fugir, não é preso lá nem cá, está correndo o prazo. Quando ele chegar, se tiver passado esse prazo prescricional, ele também não poderá mais ter essa pena executada. Tranquilo? Outra observação importante aqui, tenha calma que cada hipótese dessa aqui a gente vai trabalhar em bloco específico, bem com tranquilidade para você entender, tá? Aqui é só uma introdução dessas hipóteses aqui. Você precisa saber também aqui já de antemão, é que na prescrição da pretensão punitiva, tá? Em abstrato, onde não tem ainda uma sentença, o que é que acontece? E esse indivíduo não é punido, estão afastados ali todas as situações em decorrência daquele crime, seja penal primário, seja efeito secundário de reincidência, seja efeitos extrapenais para a questão de reparação de dano, nada disso poderá ser colocado para esse agente que cometeu essa conduta, porque a rigor não foi provado que ele cometeu, ele não foi condenado. Se ele não foi condenado, estão afastados ali todos os efeitos penais e extrapenais daquela conduta. Agora, na executória, ele foi condenado. O problema foi que ele não cumpriu a pena, porque ele fugiu, não foi localizado, ele não cumpriu a pena. Mas ele foi sentenciado, ele foi condenado. Aí, nesse caso, gera os efeitos de reincidência, gera os efeitos extrapenais, de reparação de dano e coisas desse tipo, tá? Importante destacar isso. O artigo 109 do Código Penal, ele traz aqui os prazos prescricionais, tá? É uma tabelinha um pouco chata, mas que faz parte, que você vai precisar decorar realmente, porque é fundamental para a análise de prescrição. Nós estamos falando de tempo, eu tenho que saber quanto tempo o crime vai ser prescrito, quanto tempo aquela conduta vai me dizer se, diante daquela pena máxima, no caso do crime abstrato, ou nas demais hipóteses da pena concreta, a pena em concreto, quanto tempo vai fazer para prescrever, tá? E aí eu trouxe aqui uma tabela, até na ordem inversa do que o Código Penal traz. O Código Penal vai começar de cima. Eu prefiro, para a gente decorar, eu acho mais fácil, a gente começar de baixo para cima. O que é que você precisa saber? Que ela começa com 3 anos, pronto. A prescrição, ela começa em 3 anos. Esse é o prazo prescricional, tá? É o prazo da prescrição. Esse aqui é a pena. Começa com 3 anos, tá? Começa com 3 anos. Quando vai prescrever com 3 anos? Nos crimes inferior a 1 ano. Os crimes com a pena máxima em abstrato, vale você destacar isso. Na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, leva-se em consideração a pena máxima do crime. Nas demais hipóteses, que já no caso já vai ter uma sentença, leva-se em consideração a pena aplicada, que é chamada a pena em concreto. A pena em abstrato é a pena que está lá no Código Penal. Vamos supor, o crime de roubo é de 4 a 8 anos. Então, não, de 4 a 10 anos, o crime de roubo é 4 a 10 anos. Então, no crime de roubo, a pena máxima aplicada é quanto? É 10 anos. 10 anos é chamada a pena cominada. Quando você vê na sua questão, a pena cominada para o crime de roubo, a pena cominada é aquela que está prevista no Código Penal. A pena aplicada é aquela que depois da sentença, não sei o que, foi verificado lá, os casos de aumento de pena, que não tem aumento, a hipótese de tentativa, que reduz. Resumindo, é a pena que o indivíduo vai realmente cumprir. É chamada pena em concreto, é a pena cominada. Então, pena em abstrato é a mesma que pena cominada, e a pena em concreto é a mesma que a pena aplicada, tranquilo? Porque você precisa saber isso, porque na pretensão punitiva em abstrato, é levado em consideração a pena máxima em abstrato, ou seja, a pena cominada. No crime que eu estou falando do roubo, que é de 4 a 10 anos, tá? Ele vai prescrever em quanto tempo? A gente vai já saber. Então o que é que você precisa saber? O prazo prescricional de 3 anos é na pena de até 1 ano. Aí depois ele aumenta só 1, ó, vai para 4. Ele vai ser 4 anos quando for. Já que aqui é inferior, aqui começa de igual. Igual a 1 até 2. Igual a 1 até 2. Aí depois ele vai aumentando em 4 em 4, ó. Vai aumentando em 4 em 4. Aumentando em 4 em 4 anos. Isso aqui é o prazo prescricional. Então, em 4 anos é igual a 1 até 2. 8 anos, vai de 2 até 4 anos. Aí vai dobrando aqui, praticamente. Aí de 2 até 4 serão 8 anos.
De 4 a 8 anos, aí é 12 anos. De 8 a 12, é 16 anos de prescrição. E mais de 12, que aí tanto faz, acima de 12, todos prescrevem com 20 anos, tá? Lembrar que o máximo da pena é de 12 anos e o máximo da prescrição é 20, e o começo é 3 e a mínima é 1. Pronto, aí você vai montando o raciocínio, né? De 3 vai para o 4, depois aumenta em 4 em 4, e aqui de 2 vai depois dobra e depois fica aumentando em 4 em 4. Pronto. Por exemplo, no crime de roubo, a pena máxima é de 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos ele está onde? Ele está aqui, ó. De 8 até 12, né? A pena que a gente está vendo, a pena é de 10 anos. Então, de 8 até 12, ele vai prescrever com 16 anos. Então, você vai observar, no caso da pretensão punitiva em abstrato, você vai ver a pena máxima, vai jogar aqui na tabela e ver quanto tempo prescreve. Nas outras hipóteses de pretensão punitiva, você vai ver a pena aplicada em concreto, joga na tabela e vê o prazo prescricional. Sempre a gente vai ter que estar voltando nessa tabela, tá? Importante dentro desse primeiro bloco, que a gente está falando dos prazos propriamente ditos, saber das hipóteses de redução de prazo. Eita, professor, quer dizer que já tem que decorar aquela tabela. Anderson, vai me dizer que ainda tem hipótese de redução? Tem. Você tem que decorar. Mas é bem simples, tá? E se o indivíduo, ao tempo do fato, ele tiver menos de 21 anos, ou na data da sentença, ele tem mais de 70, essa pena será reduzida de metade, tá? Então, no crime de roubo, a gente já viu que está aqui nesse intervalo, tá entre 8 e 10. A gente viu que a prescrição ocorre em 16. Mas se na data do fato o indivíduo tinha 20 anos de idade, ou seja, menos de 21, vai prescrever na metade. Não vai ser 16 anos, vai ser 8. Em 8 anos prescreve. Ou se na data da sentença ele tiver mais de 70 anos, também não vai prescrever em 16, prescreve em 8, tá? Importante você saber isso. E para fechar aqui, a prescrição da multa. A gente sabe que a multa também é uma pena. Você vai ver lá no estudo da pena que pode ser uma pena privativa de liberdade, pode ser uma pena restritiva de direitos ou multa. Tá? Lembrando, a pena de multa ela pode vir de maneira única. Simplesmente a pena é a multa. Nesse caso, a prescrição ocorre em 2 anos. Mas ela pode vir cumulada ou alternativamente, tá? Com uma pena de privativa de liberdade ou com uma pena restritiva de direito. Nesse caso, será considerada as regras aqui dos prazos prescricionais normais, tá? E vale ressaltar que tanto as penas restritivas de direito como as penas privativas de liberdade obedecem aos mesmos prazos. E se vier acumulada com a multa também vai vir para a mesma regra do jogo. Tranquilo? Beleza? É uma parte que realmente fica um pouco mais técnica, tá? Um pouco mais técnica, mas também, por outro lado, é bom que não tem muita viagem doutrinária ou jurisprudencial, é basicamente você realmente ver a leitura dos artigos e entender, né? A gente trouxe aqui mais a maneira de como você pode entender melhor a leitura desses respectivos artigos, porque realmente é um tema importante que cai bastante prova, né? Para você ter ideia, os advogados sabem disso aqui tudo decorado, porque antes de analisar o mérito de uma causa, eles vão querer saber logo a primeira coisa, prescreveu ou não, porque tiver prescrito, está resolvido o problema. Né? Agora você que está estudando aí para o concurso público, você não quer ser advogado, você quer só acertar a prova, acertar essa questão e passar no seu concurso público. Tranquilo. Isso aí que a gente vai tentar te ensinar, mas você tem que saber que para isso, esse básico aqui, o elementar da punibilidade, a gente precisa ter conhecimento e dominar, tranquilo? E você vai ver como isso cai em prova agora nas questões. Vamos lá. Primeira questão diz: nos termos do artigo 107 do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela anistia, mas não pela graça e indulto. Graça e indulto também. Graça e indulto também. Opa, vou botar aqui. Pronto. Graça e indulto também, tá? Esse mais não aqui deixou o item errado. O item D diz: pelo perdão aceito nos crimes de ação penal pública. O perdão do ofendido, quando é aceito, é na ação penal privada, tá? Ação penal privada. Privada. Na pública não tem essa hipótese de perdão do ofendido. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso. Pronto, aqui é o chamado abolício, né? Abolício crimes, é a abolição de uma conduta criminosa, ela deixou de ser criminosa. Então, é uma hipótese prevista lá do artigo 107. Prescrição, decadência, mas não pela perempção. Perempção também é uma causa de extinção de punibilidade.
pela retratação do agente em qualquer delito contra o patrimônio. Não. Contra a honra, e seria nem qualquer... Não, lá a retratação só se aplica na calúnia e na difamação. Tá? Então, item errado também. Beleza? Gabarito item C, tranquilo. Segunda questão diz: considere as seguintes situações hipotéticas. Reginaldo, com 19 anos de idade, cometeu um crime de apropriação indébita, com pena prevista de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Manuel, com 22 anos de idade, cometeu crime de desacato contra o policial rodoviário federal, com pena prevista de 6 meses a 2 anos de detenção. Moisés, com 70 anos de idade, cometeu crime de contrabando, com pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão. Nos casos acima apontados, a prescrição da pretensão punitiva estatal, antes de transitada em julgado da sentença final, verifique-se respectivamente no prazo de... Pronto. Era a tabelinha que eu falei para vocês, tá? Então você vai analisar cada um. Reginaldo. O Reginaldo, ele cometeu um crime e a pena máxima é 4 anos, né? Ó, débito com pena prevista de 1 a 4 anos de reclusão. Cometeu apropriação indébita com pena prevista de 1 a 4 anos de reclusão e multa, certo? Manuel, com 22 anos, cometeu o crime de desacato contra o policial rodoviário, a pena de 6 meses a 2 anos, tá? Então a pena aqui dele máxima é 2 anos, tá? Vamos lá. Moisés, com 70 anos de idade, cometeu o crime de contrabando, com pena prevista de 1 a 5 anos. Moisés e Manuel. Vou botar aqui MO pra gente decorar. A pena do Moisés é 5 anos de reclusão, tá? Beleza, vamos lá. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber o intervalo de cada pena que vai me trazer para os intervalos lá do prazo prescricional, tá? Você já viu, eu falei para você, que quando a pena for 4 anos, né? Lembrando, ela começa inferior a 1 ano. Inferior a 1 ano, prazo de 3 anos. Aí depois ela vai de igual a 1 até 2. De igual a 1 até 2, vai para 4 anos. Depois ela vai de 2 a 4. De 2 a 4, ela fica quanto? 8 anos, ela dobra. De 4 a 8, 12. De 8 a 12, 16. E acima de 12, 20. Você vai decorando assim, tá? Ou seja, aqui, ó, nessa pena de 4 anos, ele vai ser o quê? Vai em 8, vai prescrever. Tá? Essa pena de 2, vamos lá. Eu lembrei, toda vida eu tenho que lembrar do primeiro. Eu lembro que o primeiro é inferior a 1 ano. Inferior a 1 ano é 3 anos. O outro é igual a 1 até 2, que vai para 4. Opa, esse aqui é 4, lembrei já. O pena de 5 anos, eu lembrei, é a mesma coisa. Pronto, já preciso nem lembrar. Eu sei que é o mesmo intervalo. É o mesmo intervalo. Ah, não, minto, ó. Vamos lá de novo. Pena inferior a 1 ano é 3 anos. Entre 1 e 2 é 4. Entre 2 e 4 é 8. Entre 4 e 8 é 12. Opa, aqui é 12, ó. É diferente, tá? Beleza. Então pronto, então já temos a resposta, é isso? 8, 4 e 12, item B? Não, vamos se ligar aqui nas idades dos garotos, ó. O Reginaldo tem 19, ou seja, ele tem menos de 21, então isso aqui divide por 2, ó. Reginaldo é 4, a prescrição do Reginaldo. O Moisés, o Manuel, aliás, o Manuel tem 22 anos. Opa, 22 anos é 4 anos mesmo. Não tem pra onde correr, não. Beleza, aí vamos lá de novo. Com pena prevista de 6 meses. Aí Moisés tem 70, ó. Moisés tem 70. Então pronto, então o Moisés ele vai para a mesma regra aqui. Ele, quando tem mais de 70, divide por 2, ou seja, é 6. Então pronto, então nós temos aí que vai ser o que? O gabarito? O item E, não é isso? Tranquilo? Tá vendo como isso cai em prova? Isso aqui eu tirei de uma banca, né, de um concurso recente da carreira dos policiais. Então você tem que realmente se familiarizar com essa tabela, saber essas condições de intervalos de prescrição para cada... Não, o tempo de prescrição para cada intervalo de pena. Lembrar que se tiver menos de 21, divide por 2, e se tiver mais de 70, também divide por 2. Tranquilo? Vamos avançar. Questão 3 diz: a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando for a multa única combinada. Tranquilo, eu trouxe para você. Trouxe para você essa condição. Quando não for a única, quando ela tiver com outro crime, então pronto. Então aí
vai seguir para a regra do crime normal, vai prescrever junto com a pena que ele tiver junto ali, aplicado, tranquilo? Então tá tudo certinho aqui, terceira questão, item certo, beleza. Quarta questão, a prescrição, antes de transitar em julgado, a sentença final, salvo disposto no primeiro parágrafo do artigo 110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade, perfeito, combinada ao crime, ficando-se em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Pronto, perfeito. Então, você vai lembrar que a prescrição máxima é 20. Quando a pena tiver mais de 12 anos. Pena com mais de 12 anos, pode ser 20, 30 ou não, ela vai prescrever em 20, tá? Vai prescrever em 20. Tranquilo. Questãozinha 4, toda certinha. Aí a questão 5 diz, prescreve em 25 anos a pretensão cuja pena é superior, já está errado. Você já viu que não existe essa hipótese. A prescrição máxima é 20 anos, tá? 20 anos, tá? Questão 5 errada. Tranquilo? Então, meu aluno, minha aluna, vamos para frente. Estudar para concurso público é isso. Nem sempre a gente vai estar diante de um conteúdo atraente, legal, que você tem ânimo de estudar. Você vai se deparar com conteúdos também que vai exigir um pouco mais de cuidado, vai exigir mesmo questão de decoreba mesmo, mas que você estudando com calma, lendo esse material que eu trouxe para você, fazendo questões, teve dúvida, volta no vídeo, assiste novamente, volta para as questões, você absorve esse conteúdo e quando chegar na sua prova você não vai errar. Tranquilo? Tamo junto, vamos para a próxima, valeu, até mais. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.